casa ou outro bem qualquer, alguns pensam em perder peso, né? Praticar exercícios físicos e por aí vai, geralmente relacionados a questões materiais. Mas e quanto às metas relacionadas às questões do espírito, como por exemplo, a aquisição de hábitos para nos proporcionar uma vida mental saudável? Será que nós nos propomos a isso? Aliás, pergunto, não precisa responder, como é que está a vida mental de cada um de nós? Após esse longo período, né, que passamos por coisas que a maioria nem esperava passar, estávamos conversando ali com o Didine, né? Foram momentos difíceis para alguns, né? Momentos de afastamento, complicado. Como é que a gente saiu disso tudo? Como é que está a nossa vida mental? Então, a gente vai ver que a procura por ajuda para questões espirituais nas casas espíritas, por meio, geralmente, do atendimento fraterno, né? Ela tem crescido e grande parte dessas pessoas que procuram essa ajuda, elas creem ser portadoras de um mal causado por algum espírito malfazejo, também conhecido como obsessor, ou como alguns gostam de colocar, o famoso imposto, né? Isso é comum a gente ouvir por aquelas pessoas que chegam na casa espírita e não têm conhecimento, obviamente, da doutrina espírita. E, então, eles pensam também que isso tudo pode ser fruto da inveja, né? Ou de algum trabalho, geralmente feito, né, por outra pessoa ou por outra questão. Acontece que poucas pessoas elas procuram em si mesmas as causas dessas enfermidades, que poderiam ser sanadas por uma simples mudança de hábito. Então, geralmente a gente gosta de procurar nos outros, né, ou nas outras coisas, né, ou nos espíritos, ou, enfim, dificilmente a gente olha para dentro de nós, né? E aí quando a gente faz isso, a gente vai ver que é bem simples de resolver. Basta que a gente mude os hábitos, que a gente mude o nosso jeito de ser. Mas quais são os hábitos, então, para uma vida mental saudável? Nós vamos ver que, para nós termos uma vida mental saudável, nós temos que evitar guardar mágoas e ressentimentos. Perdoe as ofensas. Não tem coisa pior do que ficar guardando mágoa. O ideal seria nem nos magoarmos, né? Nem nos ressentirmos, nem nos ofendermos, né? Como dizia o Chico, né? Eu não me ofendo, não tenho necessidade já. Claro que Chico estava numa condição talvez bem acima da gente, mas é um exercício diário, né? Se nós nos magoamos com frequência, é bom a gente ficar atento, alguma coisa pode estar errada. Não acalente sentimentos de culpa, perdoe a si mesmo. A culpa é uma coisa que nos paralisa também, né? Ela acaba nos criando mais problemas ainda. Então, nós precisamos exercitar o auto-perdão, precisamos nos perdoar e não nos sentirmos culpados. Claro que, como disse Cristo, né, vai e não peques mais, né? Porque senão não adianta, você vai ficar se perdoando, mas vai continuar no erro, também não vai resolver. Não dê espaço para a maledicência, a inveja, o ciúme. Concentre-se em você, no seu crescimento pessoal. Ame-se e não se compare com ninguém, pois não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos únicos, né? Não precisa eu ficar me comparando ao outro. Ele é ele, eu sou eu, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas provas, cada um com as suas expiações. Então, nós temos esse entendimento. Essa questão da maledicência, né? Não sei aqui, né? Mas geralmente as pessoas gostam de uma fofoquinha, né? Quando ouve alguma coisa, mas de quem é mesmo que vocês estão falando? Né? A gente geralmente dá muita atenção para isso.
A inveja, o ciúme, né? São coisas, são maus hábitos, né? Que a gente vai cultivando. Combata o orgulho cultivando a humildade. Isso é difícil, né? Combater o orgulho que existe em nós é uma coisa bem complicada, mas nós precisamos exercitar a humildade e aí dessa forma estaremos combatendo o orgulho. Substitua a irritabilidade e a impulsividade pela calma e pela paciência. Treine isso diariamente quando a vida lhe fizer esperar e contrariar os seus desejos. É fácil a gente ser paciente, não se irritar com as coisas. Às vezes a gente se irrita com coisas tão pequenas e isso no final do dia causa um mal tão grande para nós. Nós vamos perceber que a gente chegou ao final do dia cansado, mas não é cansado fisicamente, cansado mentalmente, pois nos irritamos com coisas às vezes insignificantes. Então é um treino diário, precisamos estar diariamente vigilantes, né, para treinarmos então essa questão de não nos irritarmos tão facilmente. Seja compreensivo e tolerante com os erros alheios, entendendo que cada pessoa está fazendo o melhor que consegue no presente momento. Quando nós esperamos mais das pessoas do que elas podem nos dar, geralmente nós nos frustramos e aí acabamos nos tornando intolerantes com os erros alheios. Então nós precisamos entender que cada um está dando o seu melhor. Então precisamos aprender a tolerar também. Ore diariamente, conecte-se com o bem, com a luz e a paz, né? Então nós precisamos ter momentos de oração. Eu diria que nós precisamos estar constantemente em oração. Agora, o que é estar constantemente em oração? Eu vou ficar repetindo palavras o tempo todo? Vou ficar murmurando o Pai Nosso, enfim, ou outra prece qualquer? Não, estar constantemente em oração é estar vigilante, né? Orai e vigiai. Nós precisamos fazer o que nos cabe da melhor maneira possível, né? Dentro das nossas condições, sem prejudicar ninguém, né? Precisamos, então, estarmos em oração, fazendo o que nos é devido. Caminhe ao ar livre, tome sol antes das 10, depois das 16, né? Medite, respire fundo, observe a natureza, o céu, as nuvens, as estrelas, relaxe. Quem aqui olhou para o céu hoje? Ninguém. A gente precisa olhar para o céu, ele é tão bonito, né? Claro que às vezes está nublado, né? Mas aquele céu azul, né? Não é bom olhar? À noite, quando está estrelado, às vezes você se pega olhando e nem sabe o que, né? As estrelas. Mas é bacana a gente olhar. Ele nos distrai, nos faz meditar muitas vezes, né? A gente respira profundamente. Quanto tempo faz que vocês não andam descalços com os pés na grama? Geralmente estamos de sapato ou de chinelo, né? Mas é tão bom andar descalços, né? Na terra mesmo, sujar o pé. Isso ajuda, como se diz, a descarregar um pouco, né? A terra, as nossas energias. Então, a gente precisa relaxar um pouquinho, porque a gente está vivendo momentos conturbados, né? Momentos difíceis ainda. O planeta está em ebulição, por assim dizer. Então, se a gente não parar um pouquinho e relaxar, a gente corre sério risco de, como se diz, de ter um troço, né? De ter um infarto, de ter um AVC ou qualquer coisa assim, porque a gente acaba se irritando demais com as coisas, né? A gente acaba passando do limite das coisas. Então é necessário a gente pisar no freio um pouquinho. E esse, muito importante, né? Ter fé. Nós precisamos ter fé em Deus, né? Ele está aí, olhando por nós, né?
Jesus está no leme do planeta, está guiando. Então, às vezes a gente ouve assim pessoas falando: ah, mas esse mundo está perdido. Passamos por tudo isso, pandemia, agora é guerra lá na Europa, né, e tal. Não tem jeito. Gente, se a gente começar a pensar assim, realmente a gente perde a fé, a esperança, e aí tudo vai ficar perdido, mas vai ficar perdido para nós, né? Então nós precisamos ter fé, e a fé nos dá esperança também, né? Se nós perdermos a fé e a esperança, a nossa vida se complica. Então precisamos ter fé em Deus, né? Afinal de contas, a gente vem ao centro, a gente lê o Evangelho, a gente estuda, né? A gente aprende, e tudo isso que a gente aprende é para nós termos fé, né? Para nós acreditarmos em Deus. Exerça a sua sexualidade com respeito e dignidade, né? A sexualidade é uma força, é uma energia muito grande. Agora a gente está vendo nos últimos tempos uma questão assim bastante complicada, que está se abusando, né, de tudo isso. Então é necessário respeito e dignidade. Evita a preguiça, assim como o excesso de trabalho por avareza. Então não podemos ser preguiçosos, né, não fazermos nada, mas também trabalhar demais, né? Eu quero ficar rico. Rico do quê? Né? Então, nem tanto trabalho, nem tanta preguiça, né? Precisamos saber dosar, precisamos equilibrar, precisamos ter momentos que iremos trabalhar, mas também teremos momentos de descanso, momentos de lazer, preferencialmente com a família, né? Reunidos. Pratique atos de solidariedade, sejam voluntários e uma causa humanística qualquer. É tão bom quando a gente faz o bem, né? Quando a gente vai numa instituição de caridade, a gente conversa com alguma pessoa, atende uma família, mas muitas vezes não precisamos nem ir em alguma instituição, podemos conversar com pessoas do nosso trabalho, né? Ou pessoas dentro da casa espírita, dentro da nossa casa muitas vezes, né? Então, quando nós somos solidários, aquilo também nos faz bem, nos faz sentir melhor. Então, isso também é muito bom. A compreensão, então, e a tolerância. A tolerância é a virtude que nos mantém predispostos a respeitar as pessoas como elas são, né? Porque a gente está vendo também nos últimos tempos uma intolerância muito grande, né? Seja por diversas questões, por questões raciais, questões de sexualidade, questões políticas, N situações. Então nós precisamos respeitar as pessoas como elas são. Se ela pensa diferente de nós, qual é o problema? É preciso respeito, né? Não necessariamente aceitar, mas suportar ou admitir que pensam, que sintam e que ajam de modo diferente do nosso modo de pensar, de sentir e também de agir. Sem que por esse motivo as classifiquemos como erradas e nós os certos. Quem é o dono da verdade? Então nós precisamos aprender a conviver também com o contraditório. Para ser tolerante, então, é preciso ser compreensivo e flexível, para enxergar o mundo sobre o ponto de vista do outro, e não somente sobre o nosso ponto de vista pessoal. Eu só olho o mundo pelo meu foco, né? Mas será que o outro não enxerga um mundo um pouquinho diferente do meu? O Espiritismo, então, ele facilita a tolerância e a compreensão na medida em que afirma que as almas, elas são criadas por Deus, simples e ignorantes, e que iniciam a sua jornada rumo à perfeição, necessitando então para isso muitas existências, até que possam integrar todo o conhecimento moral, intelectual, que se espera encontrar no Espírito perfeito. Ou seja, todos nós partimos do mesmo local, tivemos o mesmo princípio,
né? Fomos criados simples e ignorantes. E estamos a caminho aí, né, nessa jornada. Não arrisco nem a dizer quanto tempo, né? Não sei nem se dá para medir esse tempo, mas deve ser bastante tempo, né? Então estamos rumo à perfeição, à felicidade. Uns se adiantam um pouco mais, outros um pouco menos, mas via de regra nós estamos bem próximos, né, uns dos outros. Afinal de contas, ainda habitamos um planeta de provas e expiações. Estamos rumo à regeneração, mas ainda estamos aqui para provar ou para expiar, né? Salvo aqueles que estão em missão, né? Não é meu caso. Sendo assim, cada ser está numa idade astral e é tão bom quanto consegue ser. Não adianta nós querermos mais do que o outro pode nos dar. Ele ainda vai ter que crescer, vai ter que evoluir um pouquinho mais, né, para ser melhor. Para desenvolver a compreensão, então, nós podemos fazer o seguinte: tentar entender as atitudes de todas as pessoas que convivem conosco, baseando-se na história de vida delas. Como, por exemplo, se o seu companheiro, né, ou companheira é frio ou indiferente, procure saber como ele foi educado, por exemplo. Se teve pais carinhosos, ou frios e indiferentes também. Se foram críticos e intolerantes, se lhe ensinaram a perdoar, ou eram ou são rancorosos. Enfim, conhecendo a história de vida dos companheiros de jornada, conseguiremos compreender o seu comportamento e muitas vezes tolerar a sua forma de ser ou de viver. Compreendendo então que seu comportamento de hoje pode ser fruto da sua história de vida, de suas experiências mais ou menos dolorosas, caso as pessoas não consigam triunfar sobre seus problemas, pois há pessoas que superam as suas dores e se tornam melhores após vivenciá-las. Mas cada um tem a sua história. Então, algumas pessoas, elas superam tudo isso, tudo que elas passaram, todas as dificuldades, e se tornam melhores. Outras, porém, não, né? Elas vão continuar naquela situação, né? Como se diz, né? Muitas vezes criou algum trauma na infância, ou a forma mesmo como foi tratado ou educado durante a infância, a adolescência, a juventude. Isso muitas vezes ficam sequelas, né? Que depois precisam ser reparadas. Porém, ser compreensivo e tolerante não é ser conivente com o erro, né? Nós não podemos ser coniventes. Nosso compromisso na Terra, ele inclui a autoeducação e a educação daqueles que convivem conosco. É dever de cada ser humano contribuir para o crescimento do seu próximo. Entretanto, munidos de tolerância e também de compreensão, faremos as críticas necessárias com amor e respeito, não com sentimentos de rejeição e de ódio. Vamos corrigir os erros que identificarmos, mas com a paciência de quem semeia e sabe que entre a semeadura e a colheita vai levar algum tempo. Então isso não é de uma hora para outra. A gente, na verdade, nós não conseguimos mudar o outro. Nós conseguimos auxiliar na sua mudança, mas eu não posso ter a pretensão de achar que eu vou mudá-lo, né? A única pessoa que nós conseguimos mudar é nós mesmos, né? Esse sim, esse a gente tem a capacidade, o poder e toda a condição de mudar. Agora o outro, como é que nós mudamos o outro? Com o nosso exemplo, né? Com a nossa conversa, muitas vezes nós vamos auxiliar, mas a decisão final vai ser do outro, né? Detentor do livre-arbítrio que é, né? Elaine Aldrovandi, no livro 8 Semanas para Mudar a Sua Vida, nos propõe alguns exercícios diários para treinarmos a nossa compreensão e também a nossa tolerância. Ela começa dizendo para evitar fazer comentários deprimentes de qualquer pessoa. Pensemos nisso. Limitar-se a observar o comportamento dos outros e a se calar,
a menos que tenha intimidade suficiente para adverti-lo com amor, de forma discreta e jamais em público. Aqueles que seguem as redes sociais, porém hoje, né, tá muito em evidência, como todo mundo dá pitaco na vida do outro, né? Todo mundo é especialista na vida alheia, mas ninguém cuida da sua vida. Todo mundo tem um conselho para o outro, todo mundo diz o que o outro tem que fazer, todo mundo critica o que o outro faz. Mas e eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então, é importante a gente pensar nisso. Eu sei que aqui não é o caso, né? Mas antes da gente escrever alguma coisinha ali, pense bem. Vai ajudar a pessoa? Se não vai ajudar, não tem necessidade de escrever. Quando identificar um defeito em alguém, procure imediatamente uma qualidade. Obviamente, nós temos muitos defeitos, mas também temos qualidades. Se a gente ficar apontando só os defeitos, né, não vai ser legal, a gente vai acabar botando a pessoa para baixo. Né? Então, muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa, né, no defeito alheio, a gente olha e já pensa, né, aquele lá. Né? Então, assim que a gente pensar no defeito, também vamos procurar uma qualidade, porque com certeza vai existir uma qualidade também naquela pessoa. Deixe de ser dono da verdade e lembre-se que existem muitos caminhos que nos conduzem ao mesmo lugar. Não é verdade isso? Se eu sair daqui agora para ir para a Mafra, eu posso pegar a direita aqui e seguir? Não sei se sai aqui pela esquerda ou não, mas talvez até saia. Então, cada um pode ir por um caminho diferente. Né? Alguns escolhem a porta larga, né? Porque é mais fácil de passar, você passa correndo e vai, né? Outros escolhem a porta estreita, um pouquinho mais espremidinha, dá mais trabalho, a gente tem que se esforçar um pouco mais, mas lá na frente a gente vai chegar no mesmo caminho, no mesmo destino. Exercite o perdão das faltas alheias, sempre dizendo a si mesmo que cada um faz o melhor que pode. Então, exercitar o perdão, a gente vai ver um pouquinho mais adiante também, é uma questão muito importante para nos tornarmos compreensivos e tolerantes. Quando for corrigir alguém, o faça sempre em particular, jamais na frente de outras pessoas. A pessoa que corrige o outro na frente dos demais é porque ela quer aparecer. Ela quer ser mais do que aquele que ela está corrigindo. Então, se nós temos a intimidade, a liberdade, né, para corrigir, para orientar o outro, e eu digo, é importante, a gente tem que ser bem íntimo, né, da pessoa, ela tem que nos dar essa liberdade de nós podermos corrigi-la, a não ser, obviamente, nossos filhos, né, nossos mais próximos, mas sempre em particular, nunca na frente dos outros. Hoje em dia ninguém mais dá palmada, né? Mas aqueles mais antigos aqui vão lembrar o que a mãe falava para a gente. Em casa a gente conversa. Não era assim, não? A gente não levava a palmadinha ali em público, né? Mas quando chegava em casa a coisa pegava, né? Então ela já tinha a sabedoria, né? Nunca na frente dos demais. Porque assim você estaria humilhando a pessoa. Fale o que lhe incomoda no comportamento da outra pessoa, mas sem agredi-la de forma pessoal. Então existem formas e formas de a gente falar a mesma coisa. Por exemplo, evite dizer, você é um egoísta, um burro, um ignorante. Quem é que gosta de ser chamado dessa forma? Vá direto ao assunto. Diga, gostaria que fizesse isso para mim, ou que deixasse de fazer porque isso me magoa ou me fere. Nós podemos falar a mesma coisa de formas diferentes. Algo como, quando você se atrasa e não me liga, me sinto desprezado e gostaria que evitasse, que avisasse, né, quando for se atrasar. Quem aqui nunca se atrasa? Geralmente é o homem que se atrasa, né? Não? A gente se atrasa, né? Vai buscar em algum compromisso, alguma coisa.
E aí, quando a gente chega, né, o discurso já está feito. Então, existem formas e formas de falar a mesma coisa. As mulheres também se atrasam quando é para sair, né? Aí está perdoado o atraso, né? Soa bem melhor, né? Do que você é um irresponsável, egoísta, nunca cumpre o horário, até quando eu vou ter que te tolerar nesses atrasos? Então, nós podemos falar sempre de forma diferente, né? Sem agredir. Perceba que agindo desse modo, você está mostrando que compreende que a pessoa erra, porém, ela não erra porque quer, mas porque esse é o seu jeito de ser e de se relacionar com os outros. Então, se nós vamos tratando isso com um pouquinho mais de jeito, um pouquinho mais de carinho, talvez lá na frente a pessoa, quando for se atrasar, ela pense melhor, né? E acabe mudando também esse hábito. Tolere o fato de ser diferente de você, de ter outra educação, outros valores, mas não seja conivente com o que você julga ser inadequado. E com amor, a eduque para que ela tenha uma chance de aprimorar-se. Então nós precisamos educar com amor, né? E não com agressividade. E aí abordamos então um pouquinho a questão da paciência. Alguns dizem que é a ciência da paz, né? Quando se fala em paciência, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a imagem de uma pessoa calma em meio a um ambiente turbulento, né? Então aquele ambiente bem turbulento e uma pessoa lá bem tranquila, né? Sossegada, paciente. Além de calmo, o indivíduo paciente ele é delicado, é cortês, é bondoso, é meigo, é terno, sereno e também é pacífico. Portanto, a paciência sempre vem aliada à afabilidade, à doçura e à mansuetude. Dificilmente seremos pacientes, né, sem essas outras condições. Algumas pessoas dizem assim, mas eu perdi a paciência. A gente não perde o que a gente não tem. Então, a gente tem que aprender a ser mais paciente. Entretanto, a paciência, ao contrário do que muitos pensam, não é uma virtude passiva, que tudo aceita sem reclamar, que não se esforça para mudar o que precisa ser mudado. Ao contrário, a paciência é uma virtude ativa que faz o indivíduo lutar pelas mudanças necessárias, porém sem desespero, sem revolta e sem inconformação. Não há grosseria, irritação, não há tumulto, apenas uma calma contagiante, própria de quem tem certeza de que vai atingir o seu objetivo no tempo certo. O indivíduo paciente, ele sabe que não existe atraso nem adiantamento nas coisas de Deus. Tudo acontece no tempo certo. E que é um exemplo de paciência que a gente conheceu, né, na história, não foi Gandhi, não? Ele ficava lá sentadinho, esperando, né? Não pegou em arma, não fez nada, né? E acabou libertando, né, o povo da Índia. Quer pessoa mais paciente que essa? Ficou por dias, né, ou semanas, na mesma forma. Então a paciência ela se revela na calma para solucionar todos os conflitos. É como se diz, né, quando a gente vai tomar uma atitude com irritabilidade, geralmente a gente vai mais complicar do que resolver. Então nós precisamos ter paciência, né? Exercitar a paciência para também tomar resoluções. E para desenvolver a paciência também tem uma forma aí que a gente pode seguir. Quando tudo ameaça desabar sobre a sua cabeça, respire fundo e diga a si mesmo, relaxe. Repita esse exercício quantas vezes forem necessários, até você sentir que os músculos estão relaxados, os batimentos cardíacos estão normalizados e a respiração não está mais acelerada. Se for possível, lave o rosto, beba um copo d'água, caminhe e só retorne ao ambiente conturbado quando você estiver mais calmo. Então nós precisamos ter esse comportamento
porque do contrário, novamente, nós vamos nos complicar mais ainda. Se houver pessoas em contenda ou alguém se dirigir a você de forma hostil, pense: eu não lhe dou o poder de determinar o meu humor e destruir a minha paz. Eu me isolo emocionalmente de você nesse momento. Respire, relaxe, depois fale com calma. Exponha seus pontos de vista com serenidade. Lembre-se que o grito é o melhor argumento de quem não tem razão. Se a pessoa insistir em discutir, se cale e diga: quando você estiver mais calmo, então nós conversamos. É fácil agir assim? Nem sempre, né? Às vezes a gente perde a linha, né? Mas, novamente, é um exercício que a gente precisa praticar. Precisamos exercitar. E por que Deus coloca no nosso caminho pessoas para nos fazer, por exemplo, perder a paciência, né? Porque nós precisamos ser testados. Nós precisamos ser testados para ver se a gente está preparado. A cada teste, a gente precisa melhorar um pouquinho mais, né? A gente vai exercitando, vai melhorando. Não é na primeira vez que a gente vai acertar, mas a gente precisa insistir, precisa pensar nisso no momento que estivermos, então, sem a paciência, né? Se alguém marcou com você e se atrasou, antes de irritar-se, pense que a pessoa pode ter motivos razoáveis para se atrasar. Aguarde com serenidade, tenha sempre um bom livro às mãos e aproveite para ler algo instrutivo que lhe enriqueça. Quando a pessoa chegar, pergunte por que se atrasou e, se julgar necessário, peça que da próxima vez ela seja mais pontual, explicando que incomoda muito você ter que esperar, mas não esqueça de que esse é o teste para que você desenvolva a sua paciência. Afinal, se todos atenderem você na hora que você quer, como é que você vai desenvolver essa virtude? Se todo mundo fizer os nossos desejos, né, no momento que a gente quer, do jeito que a gente quer, aí não vai ter como a gente exercitar. E nós precisamos desse exercício. Então, por isso, né, temos esses momentos, né, é um teste muitas vezes para a nossa condição. Fale sempre em tom de voz baixo, mesmo quando dá ordens. Seja educado e respeitoso, especialmente quando vai corrigir um defeito de alguém sobre a sua responsabilidade. Então, não é porque muitas vezes nós estamos, por exemplo, no nosso trabalho, num cargo acima, né, um cargo de chefia, um cargo superior, que eu tenho que sair gritando e humilhando as pessoas. Eu posso tratar a pessoa com energia, mas com respeito, né? Eu posso pedir, eu posso cobrar, eu posso exigir que o trabalho seja bem feito, mas sempre mantendo o respeito e nunca com agressividade. Dê passagem para alguém que se apresente aflito e apressado, especialmente no trânsito. Seja tolerante com as pessoas que têm dificuldades de entender as suas instruções e as repita quantas vezes forem necessárias, sem alterar o tom de voz. Tem alguns que na terceira a paciência já foi embora, né? Com as nossas crianças não é assim? Às vezes elas perguntam várias vezes a mesma coisa. E a gente tem que responder todas as vezes, né? Porque amanhã nós estaremos idosos, aí nós vamos começar a repetir as coisas, e será que os nossos filhos daí terão a paciência conosco também, quando atingirmos a velhice? Outra questão que é colocada aqui no início, a questão do trânsito, né? Que é o lugar mais fácil para perder a paciência no trânsito? Não sei aqui em Paiópolis, né? Mas lá em Mafra, às vezes a coisa é complicada, né? O trânsito se acumula, as pessoas cortam a tua frente, fecha e tal, e é difícil, né? Mas temos que tentar manter a serenidade, porque do contrário, se já perceberam uma coisa, quando a gente toma uma atitude agressiva, logo em seguida ela volta para nós.
E aí, uma atitude agressiva leva a outra, e a outra, e a outra, e aí tem grandes chances de acontecer um acidente, de acontecer até uma questão mais agressiva ainda, que vai complicar mais a situação. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós, nessas coisas corriqueiras da nossa vida. Então, nós precisamos insistir, porque não é fácil ser paciente. É um hábito, um exercício, né? Um exercício diário para conquistarmos, então, esse hábito da paciência. E aqui agora um pouquinho a questão do perdão. A mágoa é a dor ou o desgosto causado por uma ofensa. Ressentimento é a lembrança constante daquilo que nos magoou e que nos leva, então, a ressentir, né? A sentir novamente a dor que a ofensa nos causou, como se estivéssemos sofrendo novamente aquela agressão. O ressentimento, então, ele vai gerar rancor, fruto do ódio contido que acaba nos corroendo por dentro como um ácido corrói o frasco que o contém. Será que é bom a gente ter alguma coisa nos corroendo por dentro? O que precisamos entender é que ninguém é capaz de nos magoar ou de nos fazer sentir inferior sem o nosso consentimento. Nós damos consentimento para o outro nos magoar ou nos ofender. Uma pessoa só consegue nos ofender se nós encararmos a agressão como uma ofensa. Para entender um pouco melhor, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos acompanhar esse raciocínio. Se você foi mal atendido por um garçom, por exemplo, em um restaurante, você poderá ficar magoado. Poderá emitir pensamentos tais como: eu não volto mais aqui nesse restaurante. Quem ele pensa que é para me tratar dessa forma? Graças a mim e aos outros clientes, é que ele tem o emprego dele garantido. E eu vou dar queixa na gerência. Mas imagine que o gerente tenha perseguido a má ação daquele funcionário e venha ao seu encontro pedindo desculpas em nome do funcionário e também do restaurante. Se ele, por exemplo, lhe explicar que aquele garçom mal-humorado perdeu o filho recentemente, que está profundamente deprimido, revoltado com a tragédia que viveu, que se sente culpado pela morte do filho, enfim, que a sua atitude não tem nada a ver com você, mas reflete apenas a dor da alma dele, e que o dono do estabelecimento não o dispensou do trabalho, fornecendo-lhe então dias de folga, porque imaginou que com o trabalho ele esqueceria um pouco daquela dor. Após essa explicação, então, é possível que você perdoe o gesto hostil daquele funcionário e que a sua mágoa se dissipe, sendo substituída por um sentimento de compaixão por ele. Perceba que a situação não mudou. Você foi ofendido, maltratado, agredido pela atitude desrespeitosa daquele garçom. No primeiro momento, você se ofendeu. Posteriormente, a dor da ofensa se dissipou, porque você entrou em ação a compaixão gerada pela compreensão da atitude daquele garçom. A explicação dada pelo gerente, ela aliviou a sua raiva e um sentimento de amor ocupou o lugar dela. Perceba que, embora a ofensa tenha ocorrido, você não a interpretou como tal, porque a compreensão fez com que você entendesse o comportamento do ofensor, diluindo então a mágoa e preparando você para o perdão. Então, a situação não muda, mas nós passamos a entender o porquê aquela pessoa estava vivenciando aquele momento naquela forma. Portanto, o problema não está na ofensa, mas na forma como nós a encaramos e como nos permitimos ser atingidos por ela. Note que a compreensão, filha do amor, o capacitou para o perdão. Portanto, o perdão tem a ver com a compreensão e não com o esquecimento da ofensa.
porque a gente não vai esquecer. Perdoar é compreender e continuar convivendo com aquilo, sem que aquilo te cause rancor, te cause mágoa. Então, esse é o verdadeiro perdão. Se fosse para esquecer, talvez seria até fácil, né? Mas não é para esquecer, é para lembrar, mas é para perdoar do fundo do coração. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, diz assim: sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a nossa paciência. Isso está lá no Evangelho, né? Não sou eu que estou falando. Então, Deus coloca, né, novamente, essas pessoas, esses seres, né, esses companheiros, seja lá o que for, no nosso caminho, para nos fazer sofrer mesmo, para treinar, para testar a nossa paciência, o nosso perdão. Então, é preciso entender isso para, então, mudarmos o nosso jeito de agir. Diante das ofensas, pense: aquele que ofende está refletindo o seu próprio estado desequilibrado de espírito, e cabe ao ofendido não entrar nesse jogo, no qual todos saem perdedores. Então, se nós entramos, né, no jogo, aí nós somos ofendidos, aí nós passamos a ser ofensores também, porque nós vamos revidar, e aí, ao invés de eu perdoar, eu terei que ser perdoado. Eu acho que é bem mais difícil, talvez, ser perdoado do que perdoar, né? Porque aí eu vou ser o responsável. É verdade que em algumas situações o ofensor age com maldade e quer nos atingir propositadamente, mas ainda assim vale lembrar que não temos o controle sobre o que os outros pensam ou falam sobre nós. Mas podemos decidir o que vamos fazer com o que os outros pensam e falam a nosso respeito. Nunca se esqueça de que o ofensor é um espírito doente, espalhador e o sofrimento ao redor de si, e que cabe a cada um de nós anular o mal que vem dele, envolvendo-o no manto da compaixão, filha da compreensão. Escolha sempre ser feliz e livre-se dos pesos inúteis da mágoa. A mágoa é um peso inútil, nós vamos ficar carregando aquilo e só nos vai fazer mal. Inclusive acabar com a nossa saúde física também. Quando nós estamos, né, nesses momentos difíceis, né, de rancor, de ressentimento, inclusive a nossa imunidade, ela acaba baixando, né? E aí nós também nós damos abertura para que as doenças se manifestem em nós. Então, até por esse aspecto, é melhor nós mudarmos o hábito. Lembre-se que perdoar não é esquecer a ofensa, mas continuar vivendo após ter sido ofendido e não permitir que a mente gravite em torno do ocorrido, arrastando para sempre a dor gerada pela ofensa, tornando a vida após a ofensa um verdadeiro calvário de dor e de sofrimento. Né? Então vamos ficar gravitando aquilo, né? Ressentindo o tempo todo, né? Alimentando sentimentos que não serão bons. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que diz que bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhes Jesus. Não vos digo que até 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes.
Isso está lá no Evangelho de Mateus. Então, não precisa nem fazer conta, né? A gente precisa entender que a gente tem que perdoar sempre. Jesus nos disse, perdoar sempre, todas as vezes. Porque uma é fácil. Aí aquela pessoa vem e nos ofende de novo, e a gente perdoa. E aí vem a terceira, e a gente tem que perdoar. É difícil? É difícil. Novamente, é um exercício diário, temos que exercitar a paciência, o perdão, a benevolência, né? Para então mudarmos o nosso jeito de ser. O perdão, ele liberta quem foi ofendido, enquanto o ressentimento algema o ofendido ao ofensor. Quem não perdoa, dorme e acorda com seu inimigo. Será que a gente quer dormir e acordar com o inimigo algemado a nós, ali do ladinho, amarrado? Então nós precisamos perdoar. Ele também almoça, janta, trabalha o dia todo com ele, pois o carrega em seu coração diariamente, e às vezes a vida toda, outras vezes através de existências sucessivas. Já imaginou? A gente passar várias existências, né? Aí se complicando por não ter perdoado. Então é preciso a gente pensar nisso também. E por incrível que pareça, também tem técnica para aprender a perdoar, né? Hoje em dia tem técnica para tudo, né? Escolha um momento do dia para deitar-se relaxado. Pense detalhadamente na situação que lhe causou a mágoa. Pergunte-se em que você pode ter contribuído para que a situação chegasse ao ponto que chegou. Que muitas vezes nós contribuímos para que aquilo acontecesse. Só que aí não podemos ser orgulhosos, né? Porque às vezes o orgulho não deixa a gente aceitar que a gente contribuiu para que depois fôssemos ofendidos. Alguma palavra, algum gesto ou olhar pode ter desencadeado a resposta agressiva daquele que lhe magoou? Se tudo começou em você, então em você pense em pedir o perdão. Se não for, melhor, você está livre e ele, o seu ofensor, não. Tente entender o modo como o seu ofensor vê o mundo, como foi criado, educado, que experiências vivenciou e que pode ter contribuído para que ele fosse tão hostil. Lembre-se que mobilizando a compreensão e a compaixão ficará mais fácil de perdoar. Lembra do exemplo do garçom no restaurante? Pergunte-se se ele teve a intenção de lhe magoar ou se é só uma pessoa naturalmente problemática que trata todo mundo como ele tratou. Às vezes ele é, como se diz por aí, um grosseirão mesmo, né? Trata todo mundo daquele jeito, meio no coice, meio no chute, né? Então aí nós precisamos também aprender a ser tolerantes, porque senão nós vamos nos ofender com tudo e com todos. Precisamos então exercitar a tolerância, sermos compreensivos, para podermos também perdoar. Enfim, ore por ele. Ore por ele para não permanecer na mesma faixa vibratória do pensamento dele. Não fique guerreando mentalmente com ele, fica naquela troca, né, de pensamento. Toda vez que ele lhe vier ao pensamento, desvie a sua atenção. Diga firmemente que você se recusa a ser refém da maldade alheia e que anseia por ser livre e tem o direito de ser feliz. Então, aí a prece, né, vai nos ajudar de maneira muito significante. Então, nós precisamos nos libertar, porque quem perdoa, liberta-se. Tirar, né, as algemas, separar então do nosso ofensor, senão nós vamos ficar presos, amarrados a ele, até o dia que nós perdoarmos. É fácil? Não é fácil, mas nós precisamos persistir, precisamos insistir, e nesse ponto,
a doutrina espírita está aí para nos ajudar, né? Os ensinamentos do Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, a questão da reencarnação, né, que nos ajuda a ter um entendimento a respeito de onde viemos e para onde vamos, e também por que nós estamos aqui, e por que essas pessoas, né, são colocadas no nosso caminho. Então, o conhecimento está aí, está disponível, né, nas palestras, nos grupos de estudo, né, no Evangelho no Lar. Nós precisamos, então, pegar esse conhecimento e fazer uso dele, para assim nos libertarmos de todos os males que muitas vezes nos fazem muito mal, nos causam mal. E principalmente, não sejamos nós os causadores, né? Porque ser ofendido é ruim, mas ofender é muito pior. Porque aí seremos nós, né, os causadores, e aí nós dependeremos do perdão do outro. E será que o outro vai estar preparado para nos perdoar? Pensemos nisso. Agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer um pouquinho a respeito desse assunto e desejo muita paz a todos vocês.